Fala galera, beleza? Ramon aqui de novo com vocês para resolver mais uma questão aí de física, pessoal. Finalmente deu uma melhorada aí nos meus conceitos, né? Eu também aprendi física sozinho, eu não tive ajuda aí de muitas pessoas, das pessoas. Eu tive apenas ajuda do Yahoo, do site de perguntas e respostas, né, basicamente do Yahoo, né? Eu tive que aprender física sozinho também. Mas enfim, pessoal, vamos resolver essa questão aí. Eu fico muito feliz por resolvê-la, porque é uma questão aí que eu acho muito interessante o jeito que ela trabalha aí com os conceitos, né? Principalmente quando envolve o atrito, que quando você tá lá rapidamente, quando você empurra um bloco, né? Se você está empurrando, ele tende a parar. Não, por exemplo, ele está em movimento, mas ele tende a parar. Por exemplo, você empurra um livro na mesa, empurrou esse livrinho aí ele tende a parar por causa da força de atrito, né? A rugosidade da superfície, né? Enfim, muito interessante mesmo esse estudo na física. É a dinâmica. Essa questão é muito interessante por causa do respeito aí à dinâmica e as aplicações da lei de Newton em blocos, né? Que eu chamo de bloquinhos, ok? As questões de blocos, as questões clássicas aí. Então a questão 12 da UEL, né? Uma questão bem bacaninha aí, que diz o seguinte, e lembrando que não se esqueçam de avaliar o vídeo, se puder inscreva-se no nosso canal, porque nos fins de semana eu ando postando vídeo, beleza? Não sempre. Questão número 12 da UEL de Paraná, que diz o seguinte, pessoal. Vamos fazer bem passo a passo, ok? Os blocos A e B têm massa de A igual a 5 kg e massa de B igual a 2 kg. Estão apoiados num plano horizontal, num plano horizontal perfeitamente liso. Isso aqui é muito importante, ok? Aplica-se no corpo A uma força horizontal F de módulo 21 newtons, certo? A força de contato entre os blocos A e B tem módulo em newtons igual a quanto? Aí a gente tem aqui as alternativas, tudo bem? Pessoal, olha só. A primeira coisa que você tem que fazer nesse tipo de questão, que você tem que fazer aí, o que acontece? Você tem que pegar esse daqui e verificar. Eu nomeio isso daqui, eu vou até deixar em laranja, eu nomeio esse sistema de sistema S, ok? Esse é o nosso sisteminha para a gente mexer, ok? Para a gente mexer aqui nesse sistema. Bom, eu nomeio ele de S, e a primeira coisa que eu falo é para onde que está indo o movimento. Bom, muitas vezes você não vai ser tão claro de resolver, mas nesse caso tá. Para onde está indo o movimento, pessoal? Eu vou colocar aqui de azul. O movimento, note que se fosse uma pessoa empurrando esses blocos, o movimento ele está indo da esquerda para a direita, certo? Então esse é o sentido positivo do movimento. Pessoal, prestem atenção, porque muitas vezes você pode errar essa questão por bobeira por causa disso. Então, a força está sendo aplicada no corpo A, que também empurra o corpo B. Tudo bem? Então, o sentido do movimento está indo de cá para cá, ok? Vamos lá, então? Bom, a primeira coisa que você tem que fazer nesse tipo de questão tem duas maneiras. Eu vou resolver da maneira mais concreta, melhor de todas, né? Que seria estudar todos os bloquinhos aí, né? Primeira coisa que eu tenho que fazer é verificar aqui. Então, vamos passar a linha aqui e verificar que eu tenho a massa de A valendo 5 kg, né? Eu tenho a massa de A valendo 5 kg, a massa de B valendo 2 kg, ok? E estão apoiados num
uma superfície perfeitamente lisa, ou seja, o que significa dizer isso, pessoal? Significa dizer que é sem atrito. Não tem atrito, não tem a força, né, de atrito, entendeu? Então é perfeitamente liso, então vocês não precisam se preocupar com atrito, certo? Aplica-se ao corpo A uma força F de módulo, então vamos anotar a força F aqui, de módulo 21 newtons. Repare que a força é uma grandeza vetorial. Você tem que tomar cuidado para você não colocar isso aqui, ó. F é igual a 21 newtons. Isso aqui está errado, tá? Porque F é uma força vetorial. Além do módulo, ela tem direção e sentido também, certo? Então tá errado. O jeito é colocar assim, ou preferivelmente, ou se vocês quiserem também, eu vou colocar, né? Só para mostrar um novo jeito, é assim, ó. Você coloca a força F, só que em módulo. Aí você coloca 21 newtons. Enfim. Então essas são as informações aí, né? Ele não deu a força de gravidade. Geralmente quando ele não dá é 10 metros por segundo ao quadrado, né? Desculpa, força não. A aceleração da gravidade, ok? Então vamos lá. Vamos estudar os bloquinhos. Começando pelo bloco A. Então o estudo dos bloquinhos vai ser da seguinte forma. Bloco A. O bloco A, ele está numa superfície. Então vamos mexer aqui numa superfície. Eu vou desenhá-lo um pouquinho maior, né, do que de costume, porque ele é um pouquinho maior de acordo com o exercício, né, ele está aqui, então ele é maior. Então vamos lá, pessoal, olha só. Nele, o que são aplicados? São aplicados, quais forças que se aplicam nele? A primeira é a mais óbvia aqui, a mais de fato que acontece, é a força F aqui, que eu vou colocá-la aqui, né? A força F aqui, ok? Mas as menos óbvias são a que eu vou falar agora, que eu vou até nomear de uma outra cor aqui. Como ele está numa superfície, ele tem a força peso aqui, que aponta para a Terra, né? Força peso. E ele tem a normal também, a força normal aí, né? De acordo com a definição, ok, pessoal? Quando ele está numa superfície, ele tem a peso e a normal. Mas a peso e a normal, elas se equilibram. Então, nesse caso, eu posso dizer que elas se equilibram. Mas, o que acontece aqui é quando a gente tem a força, a lei de ação e reação. Enquanto a força F aplica sobre o bloco A, o bloco B, ele tenta, tipo, revidar. Ele tenta, tipo, ele vai empurrando, mas vai empurrando com dificuldade. Ou seja, o bloco B, ele tenta revidar com uma força, ok? Então, ele tem aqui, ó, uma força contrária, ok? Que eu vou colocar em azul. Uma força contrária, que é a força que B aplica em A. Mas repare aqui, pessoal, que a força que B aplica em A é a mesma que a força A aplica em B. Então, eu posso colocar isso aqui. Eu vou colocar aqui a força que B aplica em A em módulo, tá? É igual a força que A aplica em B, porque eles têm o mesmo módulo, mesma direção e sentidos contrários, ok? Então, deixa aí. Então, todas as forças aí estão sendo estudadas. Repare que isso aqui, essas duas forças aqui, elas foram canceladas, tá? Então, não vão contar na nossa força resultante. Então, vamos lá, pessoal. Desculpa aí. Vamos ver primeiro, né, a força resultante de A. A força resultante de A, são todas as forças que aplicam no corpo A. Então, a primeira coisa é verificar os dados, né? Ver o sistema, onde é o sentido positivo. Aqui vai ser importante o sentido positivo, porque se o sentido positivo está indo para lá, quem que é a força que está indo com o sentido? É a força F, entendeu? Então, a força resultante de A é F menos, ou seja, a força que está indo contrária ao sentido positivo, que é a força que B aplica em A. Que é a força que B aplica em A. Mas, como a força que B aplica em A é igual à força que A aplica em B, por causa da terceira lei de Newton,
ok? Newton foi um cara fantástico, né? Enfim, então a força que A aplica em B eu posso colocar aqui, ok? Então aí eu faço aqui, ó, eu coloco e eu marco isso aqui, que é muito importante, pessoal, ok? Para resolver uma questão de bloquinhos. Bom, sobre o corpo B, vamos verificar. O corpo B também está numa superfície lisa e por isso ele tem as forças. A força mais ele não tem forças óbvias, né, que seria a força F, enfim. Mas ele tem as forças peso e normal, né, que eu vou denotar aqui a peso e a normal. Que elas se equilibram, pessoal, porque ele está numa superfície. Se ele está numa superfície, a peso e a normal, elas se equilibram. Então, a gente não vai contá-las, ok? O resultante é zero. Então, o que acontece? A força resultante em relação ao normal e a peso, né? Agora, pessoal, a gente pode fazer a força aqui. Bom, o bloco A está sendo empurrado, então o bloco B, então tem uma força aqui, que é a força que A se aplica em B, ok? Então não é uma força assim tão fácil de enxergar, mas dá para enxergar. Por quê, pessoal? Porque o seguinte, porque se o bloco A está sendo empurrado, o bloco A ele aplica uma força em B, ok? Então a força que A aplica em B, que é justamente o que a gente quer encontrar, né? A força de contato entre os blocos, a força de contato entre os blocos. Eu não quero deixar o vídeo tão longo entre os blocos A e B, né? Então vamos fazer um pouquinho mais rápido. Mas é bom para explicar, né? Então, pessoal, a força resultante de B, como o sentido do movimento é para cá, ok? Então a força vai ir junto, né? Força que A aplica em B. Só essa força, porque as outras foram canceladas. E para cá, pessoal, repare que não tem nenhuma força aqui. Entendeu? Então tá aí. Com essas duas equações, a equação 1 aqui e a equação 2, a gente vai montar aqui o sisteminha de equações da seguinte forma. Olha só. Então, o primeiro passo foi nomear as grandezas aqui e ao mesmo tempo, né, esse foi o primeiro passo. Agora o segundo passo foi colocar os bloquinhos, né? Esse foi o zero passo, né? O passo zero. O passo zero foi nomear o sistema, né? E ver o sentido positivo do movimento. Então vamos lá. Agora vamos para o próximo passo, que é o terceiro passo, que é montar as equações, né? Então vamos lá, a gente tem a força resultante de A é igual a F menos FAB, e a gente tem a força resultante de B, que é FAB. Pessoal, cuida aqui. Olha só, a gente tem aqui o bloco A, então coloca A aqui, e B, coloca B aqui. Então, o que isso vai implicar para a gente? A força resultante, por definição, é a massa de A vezes a aceleração, certo? É igual a F menos F que A aplica em B. É a definição da força resultante, ok? A força resultante de um bloco A, de um corpo A, é a massa de A vezes a sua aceleração. Note que a aceleração do sistema é a mesma, né? Porque tem o bloco A e o bloco B, eles estão sendo empurrados, né? Com a mesma aceleração. Então, a gente tem aqui a massa de B vezes a aceleração, que é a força resultante de B, é igual a F de AB aqui. Tudo bem? Note que o que eu quero encontrar é justamente isso aqui. É isso aqui que eu quero encontrar. Vamos lá, então. Vamos terminar aqui para a gente ver aqui. Olha só, pessoal. A massa de A vale quanto? 5, a massa de B vale 2. Então, substituímos aqui. A massa de A vale 5 e a massa de B... Bom, vamos falar aqui. A força, quanto que vale a força? É o módulo da força, né? 21. Menos F que A aplica em B. A força, a massa de B agora
ela vale, eu tô substituindo aqui, tá, pessoal? Substituindo aqui as grandezas, né, enfim. 2 vezes A, né, o A conserva, a gente fica com F que A aplica em B. Note o seguinte agora, eu nem vou cancelar essas forças, mas como eu vou somar as forças, pessoal, automaticamente, eu vou até colocar aqui, ó, esse vai cancelar com esse, porque eu tenho uma força de A em B menos a força de A em B, em módulo elas são iguais, então dá zero, certo? Então, o que vai acontecer? Eu vou ter 5A mais 2A, bem devagarinho, é igual a 21, concorda comigo? Por quê? Porque essas duas aqui, elas vão se simplificar aí, né? Porque eu estou somando, ok? Então, eu vou ficar aqui 7A igual a 21, aqui a continha, né? Implica A igual a 21 dividido por 7. A vale 3 vezes 7, 21, né? Então, 3 metros por segundo elevado ao quadrado. Mas esse não é o resultado que a gente quer, certo? O que a gente quer é a força que aplica em B. Então, eu vou pegar essa equação aqui e vou puxá-la para cá. Opa. Eu vou puxá-la para cá e vou dizer o seguinte, que a força que A aplica em B é 2 vezes A. Mas a gente descobriu o A que vale 3, então 2 vezes 3 metros por segundo, porque a aceleração é essa daqui, né? Então, 6 F de AB vale 6. 6 o quê? Newtons. Pessoal, resolvida a questão aqui. Alternativa correta, letra E. Pessoal, aí você fala, putz, você demorou muito para fazer essa questão. Não, não é bem assim. Se você está acostumado, você resolve bem rapidinho a questão. Você até pula alguns passos. Eu fiz bem devagarinho para vocês entenderem bem esse conceito aí, dessa definição. Pessoal, não é difícil. Quando você fizer bastante exercício, você vai se acostumar com o jeitinho que é. Parece ser difícil, mas na verdade não é. Trabalhar com os blocos, pessoal. Trabalha com os blocos, o sentido do movimento, o sistema S que eu falei. Ok, esse sistema S fui eu que inventei, eu não vi nenhum livro. Aí, mas o sentido positivo também inventei essa notação aqui. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí dessa questão aí. Bem legal, bem bacaninha pra gente mexer aí e trabalhar com os blocos, certo? Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Se gostou, não esqueça de avaliar o vídeo, que é muito importante pro canal. Um grande abraço, ótimos estudos para vocês e falou!